Beleza, galera? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui técnica no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é justamente como que você pode potencializar as suas chances de fechar mais serviços, até 10 vezes mais serviços de manutenção, seja manutenção de subestação, manutenção de gerador, correção de fator de potência e outros tipos de serviço. Então hoje nós vamos abordar esse tema e eu quero que você fique conosco aqui até o final para a gente poder bater um papo. Vou também hoje responder várias dúvidas. Então, você que tem alguma dúvida aí, surgiu alguma dúvida ao longo dessa semana e por um motivo eu não pude responder nos comentários em algum lugar, já coloque sua dúvida aqui, que com certeza eu vou parar um momento para responder. Antes da gente começar, pessoal, eu quero mostrar algumas imagens e a gente vai batendo um papo, conversando sobre essas imagens, porque é muito importante que você entenda alguns tipos de serviço que você pode fechar nesse ramo de manutenção. Eu vou começar com essa imagem aqui de uma manutenção de subestação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela rapidamente para a gente ver. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é uma imagem de um serviço de manutenção de subestação, onde a gente faz todo o procedimento, faz toda a análise, e aqui a gente está verificando a resistência da bobina do transformador, para verificar se está adequado ou não, se está dentro dos parâmetros. Então, é importante que você tenha essa visão. Esse tipo de serviço aqui é um serviço que você pode fazer, por exemplo, em subestações de condomínios, em subestações de supermercados, em subestações relacionadas à parte de indústria ou em qualquer tipo de solução parecida com essa. Aqui nesse caso, a gente pegou essa subestação, ela não estava muito organizada, ela estava bem debilitada. Deixa eu ver algumas outras imagens aqui para vocês perceberem. Gravei aqui, separei. Então, era uma subestação que estava bem ruim. Tá? É um transformador que ele estava nesse estado, então é uma subestação bem antiga, né? Vocês podem perceber. E aqui tem coisas que, por exemplo, hoje, numa atualização de projeto, não iria passar. Por exemplo, esse tipo de grade, esse tipo de troca de calor não iria passar, esse tipo de veneziana, a próprio espaço disponível para esse transformador. É um transformador a óleo, um transformador de, se eu não me engano, era 225 kVAR, ou 225 kVA, perdão. E aqui nós temos as caixas de caixa de entrada e saída. Aqui eu tenho uma caixa de entrada da média tensão e aqui a caixa de saída da baixa tensão. Então, uma subestação como essa, você tem que fazer todo um processo de limpeza. Não só a limpeza, mas também a pintura da subestação e a verificação dos pontos mais emergenciais. Qualquer coisa que você precise atualizar para colocar em projeto tem que ser colocado em segundo plano, porque justamente você precisa atualizar um projeto para poder mexer na subestação. É interessante você propor isso para o cliente, porque geralmente quando o cliente não quer atualizar o projeto, porque sabe que vai ter problemas de projeto, vai ter que gastar com o projeto, gastar com a sua consultoria, depois pode vir uma vistoria da concessionária e nesse momento a concessionária vai identificar vários erros do projeto, vários erros que já existem na subestação há muito tempo. Então é importante que você tenha essa visão, que você faça essa análise para poder já deixar teu cliente ciente. E se ele topar, você já faz o serviço. Então, isso aqui já é um potencial de você multiplicar o seu faturamento. Pablo, eu não sei projetar uma subestação, eu nunca projetei, nunca trabalhei com projeto. Então, você busca alguém que consiga fazer isso, caso você não saiba fazer essa parte de projeto, que é simples, não é difícil. Mas se você não souber, você busca um fornecedor, um parceiro que possa te ajudar nessa função, a te ajudar a orçar um serviço, entregar essa segunda solução antes que a concessionária venha. Porque geralmente a concessionária vem, ela notifica, em alguns casos, ela já aplica uma multa, e essa multa pode ser um valor bastante elevado. Tá? Então é importante você verificar. Nós temos aqui também, deixa eu abrir aqui uma outra imagem, para você perceber alguns pontos interessantes dessa subestação. Aqui nós temos uma imagem da caixa de entrada de média tensão. Então a gente tem as muflas de média tensão, cabo de média tensão, vem a mufla, e aqui nós temos as buchas do transformador, H1, H2, H3, e aqui a gente tem uma mufla reserva.
essa mufla reserva ela não deveria estar desse jeito, tá? O ideal é você colocar ela no suporte e evitar que de alguma forma ela venha a encostar na carcaça. Porque se caso, em algum momento, por algum motivo, alguém substituir a mufla lá na mureta, ou então principalmente lá na parte da cruzeta, onde tem o poste de entrada, o alimentador e tem a cruzeta, é o padrão de entrada ali da subestação, então aquela cruzeta tá lá a mufla reserva posicionada. Se caso der um problema e alguém conectar a mufla reserva, do jeito que está aqui, ela vai dar uma fuga fase terra. Então, além de eu danificar uma mufla já existente, eu posso causar um dano numa mufla reserva caso ocorra essa manipulação. Ah, quando que isso vai ocorrer? Vai depender, pessoal. Isso depende, a gente tem que prever sempre o pior, principalmente se está longe, está fora da subestação. No caso, a cruzeta, onde vai ficar a mufla da parte de derivação do alimentador para a subestação. Então, aqui nós temos um ponto bacana. Outra situação que você precisa verificar é justamente os conectores e analisar se esses barramentos estão adequados. Então a gente percebe barramentos com uma tonalidade bastante escura. Então tem que avaliar se, por exemplo, isso ocorre porque é um material que não é o adequado ou se é realmente a coloração do barramento ou do material que foi escolhido. Pode ser, pessoal, a gente já viu casos de, por exemplo, o barramento de continuidade, barramento ali da subestação, não ser de cobre, tá? Então, como o barramento da subestação ele vai ser pintado, pode ser, se algumas instaladoras, alguns profissionais agirem de má fé, de colocar um material que seja diferente do cobre. Pode colocar uma barra de ferro, pode colocar uma barra de alumínio, já verificou vários pontos como esse, tá? Então, tome cuidado, verifique se realmente é cobre. Como eu verifico se o barramento é de cobre ou não? Ou é de ferro, por exemplo, sem ficar tirando a tinta? Você vai desenergizar a subestação e o cobre ele não tem uma atração direta com o ímã, né? O ímã não vai atrair o cobre, mas o ferro ele vai atrair. Então, com a subestação desenergizada, pelo amor de Deus, não vai colocar ímã no barramento ligado, você vem e faz uma verificação, valida se tem realmente, se o ímã vai reagir com o barramento em si. Se tiver, tem algum elemento que não é cobre aqui que pode estar dando problema. Isso aqui pode gerar problemas de condução e problema de condução vai gerar também problemas de aquecimento. Então é importante você validar. Até a questão dos terminais, eles mudam, né? Porque eu tenho aqui um terminal que é o estilo sapatinho e de repente eu tenho um terminal concêntrico tradicional. Tá? Então tem que ver se isso pode estar exercendo um esforço muito grande na mufla. Lembrando, pessoal, a mufla ela é um elemento muito sensível. Ela é um dos elementos que mais dá problema em uma subestação. Inclusive, eu acredito que tem aqui uma imagem. Ó. Isso aqui é uma imagem em outra situação, em um outro cliente, de uma mufla que teve problema, que ela perdeu o isolamento. Então, aqui é o trecho onde ocorreu o curto-circuito e o que ocorreu com a barra aqui da chave seccionadora. Essa barra ela vinha mais aqui embaixo e com o curto-circuito se perdeu uma parte dessa barra dessa seccionadora. Então, você percebe que a mufla ela é onde dá mais problema. Por isso que é importante você validar isso, porque se você está pretendendo solucionar o teu cliente, você tem que imaginar possíveis serviços a mais que são necessários. Se você chega numa subestação, a gente está falando de subestação agora, e você encontra problemas como esse, mufla que talvez esteja desgastada, terminais, problemas de barramento e etc., você pode oferecer esses serviços a mais, porque às vezes você só percebe isso durante a preventiva. E a preventiva, ela não é obrigatoriamente para trocar equipamento ou componente de uma subestação. É para fazer a manutenção preventiva, para verificar se os materiais estão certos, se está tudo correto, se o isolamento está adequado. E aí você pode propor soluções que vão melhorar. A parte de projeto, por exemplo, como eu falei anteriormente, um ajuste de projeto, é uma solução que vai demorar, que você vai ter que tramitar projeto, fazer tudo isso, e às vezes talvez o cliente não queira fazer, mas você avisa. Mas agora soluções de substituição de componente tem que ser imediato. Tá? Então sempre eu falo para o cliente, ó, a gente vai fazer a manutenção de subestação aqui, verificar a preventiva, e se caso a gente encontrar algum problema, tá, que a gente puder resolver, a gente resolve. Mas se for uma troca de algum componente ou algo do tipo,
né, você vai ter que arcar e você compra, a gente troca ou então a gente marca um segundo desligamento. Aí o cliente, não, eu quero que você resolva tudo. Então, nesse momento, como o cliente está jogando total responsabilidade para mim sobre qualquer componente, até o que está errado ele quer que eu resolva, eu jogo o orçamento lá para cima. Porque não dá para eu assumir o risco de algo que eu vá identificar. Por exemplo, uma mufla dessa, se você for refazer essa mufla, você vai gastar aqui tranquilamente só de material em torno de R$ 500 ou mais, entendeu? Dependendo da sua urgência, dependendo do tipo de mufla, dependendo de vários conceitos, vários contextos. Você pode gastar ali mais que R$ 500 só para refazer uma mufla como essa. Não estou falando de cabo, só mufla. Só refazer, retirar e refazer, caso isso for possível. Porque às vezes o próprio condutor ele se perde. Ele tá ruim, não só a mufla, mas o condutor, e você precisa cortar o cabo de média tensão e não tem mais cabo para vir, né? Não deixaram folga. Então você vai precisar substituir todo o condutor ou usar a mufla reserva e depois criar uma mufla reserva a partir desse condutor que foi desativado. Tá? Então isso pode acontecer. São serviços a mais. Isso vai multiplicar o teu orçamento. Eu não estou dizendo para você inventar serviço, estou dizendo para você ficar atento a novos serviços que podem surgir mediante aquela solução que você está fazendo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas enquanto a gente vai respondendo. Show de bola. João comentou aqui. Comprei o combo com desconto, pois já tinha um curso de termografia, tem 8 cursos do Pablo. São todos excelentes. Vale muito investimento. Obrigado, viu, João? Parabéns aí por estar dentro do nosso combo. Vamos lá. Eu acho que o cliente não iria querer desenergizar para fazer esse tipo de teste. Isso depende do cliente, principalmente depende do teu poder de persuasão, viu? Quando a gente fala para o cliente, faz o seguinte, olha, a tua subestação, eu não sei se está tudo certo. Tá? A manutenção preventiva é para isso, para a gente validar o que está funcionando e ver o que pode estar de errado. Mas se caso não precisar de uma manutenção ou somente um desligamento para fazer um teste específico, você tem que ver qual é a possibilidade daquilo interferir na continuidade do serviço. O que é a continuidade de serviço? Você vai ter uma subestação que tem um problema que de repente, dá um dano, causa uma explosão, uma perda de isolamento, e isso vai fazer com que teu cliente fique sem energia. E não só ficar sem energia, ele vai ficar sem energia, se ele tiver gerador, vai ter o consumo do gerador, ele vai ter que chamar uma equipe na emergencial, que é muito caro, tá? É um preço diferente, vai ver se tem componente no mercado. Então, nisso, ele vai ter um custo que ele não esperava de, no mínimo, pessoal, no mínimo 10 mil para cima. É no mínimo 10 mil quando dá um problema numa subestação. Porque você tem que pagar a equipe, tem que usar gerador, se for o caso, ou tem que comprar equipamento na correria e você não consegue orçar. Então, é no mínimo 10 mil. A experiência que a gente teve é de 10 mil para cima. Então, você fala para o cliente, se ele não quiser parar para fazer teste ou fazer uma manutenção, aí já é um problema do cliente. Tá? A gente não faz testes com a subestação energizada porque a gente tem que garantir a segurança dos nossos colaboradores. Não vale a pena arriscar a vida por 1.000, 2.000 ou 30 mil reais que seja. A gente tem que trabalhar tudo na segurança, porque não tem preço, viu? Então, depende do cliente e dá sim para a gente justificar. Principalmente clientes que dependem da subestação 100%. Por exemplo, comércio, restaurante, fábricas, o próprio lojas, supermercados, eles precisam daquela subestação. Condomínio, às vezes, eles deixam o negócio desandar. E quando desanda é que eles fazem alguma coisa. Mas edificações que precisam da energia para ter lucro, no caso de fazer o negócio girar, a gente consegue sim convencer o cliente e trazer as melhores soluções. Beleza, vamos seguir aqui. Eu tenho outras imagens para mostrar para vocês e hoje a gente vai batendo um papo, tirando dúvidas, tá? Então quem tem dúvida vai colocando aí que a gente vai respondendo. Ó, a gente saiu daquela subestação, deixa eu jogar aqui na imagem. Então a gente estava, tem subestações de vários níveis, viu, galera? Nós estávamos nessa subestação simplesinha, né, tranquila, rápida de fazer, e aí de repente a gente vai para uma subestação com um padrão um pouco melhor. Então a gente tem aqui
um transformador dentro de uma cabine blindada, tá? A gente chama de cabine blindada ou compacta, né? E nessa cabine aqui é um transformador a seco. Esse transformador aqui, se eu não me engano, é de 1.500 kVA, tá? Na verdade, são dois transformadores em paralelo. Então, a gente parou os dois para fazer toda a manutenção. E aqui a gente está realizando o teste da resistência do bobinado nesse transformador, para verificar justamente se está tudo certo com o valor dessa resistência da bobina entre as três fases. E aqui é interessante que em subestações mais complexas, além do valor ser maior, né, a gente recebeu até uma dúvida de um aluno que perguntou o seguinte: professor, então quanto maior o cliente, maior o orçamento? É isso mesmo. Quanto maior o cliente, maior o orçamento. Por exemplo, no cliente desse estilo, nós temos um orçamento menor, tá? É um cliente que, assim, um orçamento menor, eu digo, naquela base de 3, 4, 5 mil a manutenção de subestação, tá? Porque tem dois transformadores, tem que tirar para análise de óleo, então tem tudo isso. Então aqui a gente tem uma base. Agora, quando a gente vai para clientes de maior porte, deixa eu tentar achar aqui algumas imagens, são clientes que vão ter maiores informações, vão ter maiores cuidados para a gente analisar. Por exemplo, aqui, vou pegar essa imagem. São clientes em que nós temos não só os transformadores, mas também cubículos blindados, cubículos de derivação, que vão levar essa energização para outra subestação. Então, nesse tipo de cliente, a gente vai ter um orçamento maior. Tá? Então, aqui uma manutenção, ela é no mínimo 15, 20 mil reais. O que a gente vai entender é o seguinte: o risco ele é basicamente o mesmo. Em algumas subestações, o risco é maior por conta da corrente que é maior, do arco elétrico que é maior, né, da própria complexidade que é maior. Mas os procedimentos são os mesmos. O que pode aumentar o orçamento é a quantidade de procedimentos que você vai ter que fazer. Por exemplo, quando eu tenho somente um transformador, eu vou fazer os testes nesse transformador. Quando eu vou para 3, 4, 5 transformadores, eu tenho que entender que eu tenho um tempo para fazer um teste completo em cada transformador. E talvez eu precise de uma equipe duplicada, ou eu preciso, por exemplo, enquanto eu faço o teste de isolamento no transformador 1, outro operador faz o teste de relação de transformação no transformador 2. Outro operador faz o teste de resistência de bobinado no transformador 3. Então, eu não preciso ter vários equipamentos. Eu posso ter várias linhas de frente. E aí eu vou só fazendo o rodízio dos equipamentos e, basicamente, eu termino os testes dos transformadores ao mesmo tempo. Isso é fácil de fazer quando eu tenho todos os transformadores em um único local. Então, eu tenho uma subestação que tem 3, 4 transformadores ali naquele local. Agora, um shopping, por exemplo, onde eu tenho uma subestação aqui, outra subestação lá no subsolo, outra subestação lá no térreo. Então eu tenho transporte, então fica difícil eu fazer esse rodízio de equipamentos ao mesmo tempo. Então a gente tem que terminar uma subestação e ir para outra. Nesses casos em que a gente tem subestações separadas e você tem um número limitado de equipamentos, é ideal que você divida a manutenção da subestação em 2 dias. Então, um dia a gente faz 2 subestações, por exemplo, e no segundo dia a gente faz a última subestação. Então, você divide esse procedimento para que você possa trabalhar com tranquilidade. Tá? Então, um serviço como esse, em que você tem 3, 4 subestações dentro do cliente e a manutenção é geral, você vai, por exemplo, cobrar acima de 18 mil reais, acima de 15, 20, 50 mil reais, dependendo do caso, porque não tem como fazer com valor barato, a não ser que você não faça uma manutenção, faça só uma limpeza e reaperto, mas aí você não está testando nada e o perigo é muito grande, porque se der algum problema, você pode ser procurado por não ter feito o serviço da maneira correta ou não ter identificado um problema no equipamento porque não testou, beleza? Então aqui são coisas que é importante a gente pensar, porque isso vai abrindo cada vez mais mercado. E aí, se a gente imaginar que de uma manutenção de subestação, nós podemos, por exemplo, migrar para um estudo de proteção. A gente vinha falando sobre isso. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um ajuste no relé de proteção. Isso aqui, claro, é um relé de um transformador de 69 kV. Nós temos aqui um transformador de 69 kV, nós temos outro transformador de 69 kV, ambos
de 5 MVA, se eu não me engano, ou 5 MVA ou 7,5 MVA, acho que é 7,5 MVA cada um, e aqui a gente está fazendo o ajuste de proteção e confirmando os dados de proteção para verificar a seletividade da 69 com as 13.8. Então, são serviços mais avançados que vão surgir com o tempo, mas você pode acelerar esses serviços, não só olhando relés mais avançados, mas, por exemplo, fazendo ajuste em relés mais simples, pessoal. A gente tem aqui um banco de dados. Isso aqui são imagens de serviços nossos. Tá? Todas essas imagens são de serviços que a gente realiza. E aqui, por exemplo, a gente está fazendo o ajuste e a parametrização desse relé, do relé 7104, que é um relé bem simples, bem fácil e bem comum no mercado. E aqui você consegue fazer um ajuste começando hoje. Se você tiver pouca experiência, mas tiver um procedimento e os dados de ajuste, você consegue ajustar esse relé em menos de meia hora e você vai colocar ali um dinheiro no bolso. Tá? Então aqui a gente está testando todas as funcionalidades para ver se o relé está adequado. Aqui não, já é um relé de uma subestação de 69. Inclusive aqui está mostrando a tensão, está apresentando uma tensão abaixo do valor normal por conta do alimentador de 69 kV. E a gente está monitorando isso e manda e faz o relatório. Mas aqui é um CEPAM que está fazendo esse controle. Deixa eu ver aqui mais uma imagem para a gente verificar. Aqui, ó, esse aqui a gente já mostrei para vocês. São vários serviços que vão pintando, que também são serviços relacionados à proteção. A gente tem relés da 1439T, da Pextron, e aqui nós temos vários cubículos de derivação, não só a subestação, mas também é importante olhar os cubículos para fazer essa manutenção. Quanto maior o cliente, maior é o valor. Aqui a equipe fazendo o trabalho, está fazendo aqui o acompanhamento do teste em cada relé e da parametrização de acordo com os parâmetros do projeto. Então, feita essa confirmação, é feita a anotação de todos os parâmetros que foram colocados no relé e vai para uma planilha de parâmetros, uma planilha de parametrização, que fica com o cliente. Se caso der um problema nesse relé, ele queimar, eu ainda tenho os parâmetros salvos para poder reparametrizar em um outro relé que vai ser substituído. Então, isso aqui a gente também garante uma segurança para a gente, porque a gente está fazendo o serviço, a gente não sabe o dia de amanhã. Aqui também, serviços de proteção. Então, olha só que interessante. A gente sai da manutenção e pode também ir para a proteção. Então, aqui a gente já montou esse esquema para vocês entenderem como que vocês podem amplificar a quantidade de serviços na mesma situação, no mesmo cliente, desde que você tenha conhecimento. É muito elevado. Depende do conhecimento que você tem. Às vezes, tem serviço que a gente não se mete, que é algo realmente de outro nível e que não é a pena bater cabeça por aquele serviço naquele momento, porque a gente tem uma demanda alta para atender. Mas serviços como esses, de relés mais simples, de adequações de proteção, de teste de relé, a gente vem fazendo. E a gente começou a fazer isso por conta disso, porque a gente via necessidade. Né? Era muito caro, o pessoal tinha que vir de fora em algumas vezes, e a gente começou a fazer serviço local. Então a gente começou a atender clientes de grande porte. E com o conhecimento que vai evoluindo, mas também o orçamento vai evoluindo. Serviços de adequação de proteção vão variar na ordem ali de 40, 50, 60 mil reais, viu, galera? Então depende do serviço, da quantidade. Por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, não gosto muito de falar valores, tá? Mas eu vou comentar aqui com vocês. Por exemplo, aqui, nesse cubículo, nesse cliente em si, tem 19 relés desse. A gente fez a reparametrização, o estudo de proteção e a reparametrização desses 19 relés, tá? E fez o teste. Então, esse aqui foi um serviço que ficou na ordem ali de 65 mil reais, tá? Foi um serviço que a gente fez em um dia, fazendo o teste em campo, e 3, 4 dias de estudo. Ou seja, em uma semana, a gente colocou esse valor no bolso. O custo foi baixíssimo, porque a gente já tinha equipamento, já tinha o conhecimento. Mas isso só surgiu porque a gente fez a proposta e fez o ajuste. Então, qual é o custo em si? O custo é o teu conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior o valor. E tudo que a gente estudou e fez até chegar nesse momento
serve como um parâmetro de custo. Então a gente cobrou ali R$ 65.000 para fazer a reparametrização, o ajuste e todo o teste validando comandos. Então a gente fez isso em quase um dia todo fazendo o teste dos relés, depois a gente fez o estudo de proteção e foi no outro dia para reparametrizar os relés. Levou em torno de dias de trabalho, em torno de 5 a 7 dias. Tá? 2 dias em campo, 2 dias aqui dentro e 4 a 5 dias em escritório, fazendo estudo, fazendo análise. Então, são serviços que vão crescendo e a possibilidade vocês vão tendo. Tá? Eu estou mostrando aqui possibilidade de você amplificar. Aqui, por exemplo, são problemas. Ó, outro serviço que a gente fez. Deixa eu ir passando aqui para encontrar esse serviço. Aqui como ficou depois da gente parametrizar. Tá? A gente desligou e tirou uma foto que os relés todos funcionando, né, que não estava funcionando adequadamente. Aqui a parte da 69 kV, da parte da proteção da subestação de 69, que a gente não mexeu. Aqui a foto com os relés funcionando. Eles não estavam funcionando adequadamente, estavam apagados. Então a gente fez todo o processo, tirou essa foto, tudo funcionando e tudo em proteção, porque antes não estava protegido, porque justamente se o relé não está funcionando, o disjuntor não vai operar. Tá? Então, não é só a manutenção da subestação. Eu tenho que avaliar como é que essa proteção se relaciona com a subestação. Não só se os equipamentos da subestação estão prontos para operar, mas será que o relé está correto? Será que aquela demanda ajustada é a demanda real? Será que está dentro dos parâmetros? Talvez é interessante você avaliar isso. Se você tem conhecimento de proteção, durante uma manutenção, é importante você buscar as informações sobre o projeto aprovado. Será que o relé está com ajuste adequado? Porque se não tiver, você propõe a proposta ali para fazer uma adequação do ajuste do relé. Porque não é uma questão de concessionária, é uma questão de segurança da subestação. A concessionária, pessoal, enquanto não derrubar o alimentador deles, enquanto não der um curto-circuito que caia o alimentador, eles não estão nem vendo. Tá? Eles se preocupam com a proteção da rede deles. O que acontecer dentro do teu cliente é problema do teu cliente. Então você tem que falar para o teu cliente, olha, a tua proteção tem que estar adequada, porque se der um pau aqui dentro, a concessionária não vai pagar. Porque se for um problema de proteção e ela conseguir comprovar, vocês estão ferrados, vão ter que pagar tudo. E se vocês derrubarem o alimentador por conta de um problema interno, pior ainda, porque ainda vai pagar a multa da concessionária. E se tiver outros alimentadores importantes ali, vai ser muito complicado, pessoal. Você vai deixar outros clientes da concessionária sem energia porque derruba aquele alimentador. E a concessionária pode fazer a multa em cima de tudo isso. E além de você ter o seu problema ali do teu cliente, ainda vai ter uma multa para a concessionária. Então, quando a gente explica isso para o cliente, ele fica com medo, tá? Ele entende que o negócio não é assim. E você tem que deixar isso claro, não é criar um terror sem necessidade. Se eu não tenho uma proteção na subestação, ela não está protegida. O disjuntor não vai operar sozinho. O disjuntor de média tensão não é igual um disjuntor de baixa tensão. O disjuntor de baixa tensão ele opera sozinho porque embutido nele já tem os dispositivos de proteção. Eu tenho os relés ali embutido nele. Mas no disjuntor de média tensão, não. Ele é um relé de forma secundária. Ou seja, o relé ele vai mandar trip para o disjuntor. E o ideal é que o relé esteja longe do disjuntor. Tá? Que o relé esteja fora da linha do disjuntor para que o operador possa manipular o relé sem estar de frente com o disjuntor. Então, nos projetos atuais, a gente coloca o relé, às vezes até fora da cabine, tá? Fora da subestação. Ou então, pelo menos, ali na parede mais externa e um comando ali para desligar a subestação fora da subestação, por conta do arco elétrico que pode surgir no momento de um fechamento. Se o disjuntor não estiver legal, ele vai abrir, ele pode perder isolamento, pode acontecer algum problema e eu vou ter uma explosão na subestação, tá? Então, tudo isso é importante. Não é um trabalho de outro mundo, não. Você vai evoluindo. Eu estou mostrando a evolução, porque a gente pega desde o cliente pequeno, de uma subestação de condomínio, que a gente faz bem rápido, até um cliente maior, que precisa de um cuidado maior, um orçamento maior, um custo maior, mas que você vai lucrar. Só que talvez você agora, começando, não esteja preparado para um cliente tão grande. Então feche uma parceria com alguém que já tenha um preparo de equipamento, de equipe, mas entre no cliente menor para você chegar nesse nível de pegar um cliente grande.
tá? Isso aí é um passo a passo que depende da sua confiança e do seu material, teu acervo de trabalho que você vai ter, tá? Olha aqui, parametrizando o relé. Aqui a gente está parametrizando o relé com a subestação desenergizada, viu, pessoal? Aqui está só alimentado pelo no-break. Então a gente alimentou o no-break, tá, com um geradorzinho e o no-break alimentando a tensão auxiliar do relé. E aqui a gente está parametrizando rapidinho. Você faz a parametrização dele em menos ali de 15 minutos e você coloca 1.500, 2.000 no bolso, dependendo de quanto você está cobrando. Aqui já é um 1439T, um relé um pouquinho mais avançado. Então são serviços como esse. Aqui nesse caso, em que nós temos um relé on-board, né, que a gente fala, ou seja, o relé está no mesmo, na mesma estrutura do disjuntor. Isso aqui não é ideal, viu? Em algumas concessionárias já não é aprovado dessa forma. Eu não posso colocar o relé on-board. Eu vou colocar o relé fora ou afastado do disjuntor. Porque se der algum problema, eu perco o disjuntor e o relé. E se o operador tiver que fazer a manipulação, ele já está de frente com o disjuntor. Então, se houver algum problema, ele vai ter ali, vai estar próximo desse arco, desse curto. Então é importante você separar. Mas existem casos de você encontrar esse tipo de cliente. Aqui eu estou comemorando. Nem sabia que essa imagem estava aqui. A gente fechou um serviço bom, um serviço muito legal, e eu estava fazendo justamente o ajuste, a verificação, e comemorando aqui com uma cerveja alemã, né, cerveja de trigo, para quem conhece de cerveja, essa aqui é uma das melhores do mundo, e a gente estava comemorando, porque foi um serviço muito legal, tá? Então deu para pagar bacana e deu para ficar feliz. Então a gente comemora e fica feliz também, não só trabalhando, mas comemorando os nossos serviços. E aí nós temos algumas soluções aqui, ó, ajuste no relé da 69, testes, são vários serviços que você pode fazer. E nós vamos também para a parte de gerador, tá? A gente está falando de manutenção de subestação, estudo de proteção, e a gente vai falar também de gerador. O ideal é você abrir a mente. O que tem numa subestação? O que eu posso pegar de serviço de uma subestação? Eu posso pegar a manutenção, eu posso pegar o estudo de proteção, eu posso pegar a parametrização do relé, eu posso pegar um projeto de subestação, por exemplo. Então, ali eu tenho 4 serviços, a instalação, 5 serviços que você pode pegar dentro do teu cliente naquele local. E aí, qual desses serviços eu consigo entrar agora? Qual desse serviço é mais fácil da gente pegar demanda? Aí você vai organizar, tá? Aí você vai verificar. E aí, o que eu te indico? Projeto é legal? Pô, projeto é bacana, especifica em projeto. Só que o projeto, para eu atualizar, ou para eu fazer um projeto, preciso de uma subestação que vai ser instalada, por exemplo, ou que vai ser ampliada. Se eu tenho a subestação existente, o serviço mais comum é a manutenção. Então, na manutenção, eu tenho mais rotatividade. No projeto, eu consigo aumentar um novo cliente, porque eu faço projeto e já me coloco para fazer a manutenção daqui a um ano ou futuramente. Então, você vai evoluindo com o passar do tempo. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas sobre esse tema para a gente ir para a próxima dúvida. Show. Fagner colocou o seguinte, ó, boa noite, peguei um serviço em uma subestação com medição blindada, que estava com problema de efeito corona. Aí entramos em uma situação que esses painéis blindados são difíceis de conseguir peças como isoladores internos. Dependendo do caso, faço a resinagem desses equipamentos para fechar micro fissuras e impedir a umidade penetrar na peça. O Fagner está colocando aqui alguns problemas dessas subestações aqui compactas, né? Ele está até colocando que ele faz serviço. Então, ó, quem é de Recife, né, o Fagner trabalha com a parte de ligamento de subestação, com a parte de manutenção dos painéis, tá? Esses painéis TTA são muito complicados mesmo, e aí às vezes você tem que pedir de fora, principalmente painéis que são padrão da Schneider. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui do tipo de painéis que são mais complicados de você repor peças, porque pode acontecer, tá? E aí às vezes você não consegue e tem que mudar o padrão, se caso for o jeito mais fácil. Eu não consegui achar aqui. Aqui, ó, esses painéis, pessoal, esses painéis são mais complicados, viu? Porque eles vêm no jogo completo. Geralmente eles são fornecidos pela própria Schneider. É um painel
padrão delas. Aqui é a parte de proteção, mas do outro lado tem a parte da saída dos alimentadores, né? Da derivação que vai para os cubículos de média tensão. Então você precisa realmente repor isso em alguns casos. Mas assim, quando você pega um negócio desse, você vai cobrar alto, tá? Então é uma coisa boa pegar um serviço desse se você puder repor, porque dá dinheiro. É muito bacana. Vamos lá. Pablo, você tem um curso específico para aprender a fazer cordonograma e assim parametrizar testes e relés? Olha, Regiane, a gente está com o nosso combo, tá? A gente ainda está com a turma aberta do combo que vai fechar amanhã. E nesse, nós temos o treinamento de parametrização e estudos de proteção. Nesse treinamento, que faz parte do combo, o combo é feito por 5 cursos. O curso de manutenção de subestação, o curso de projeto de administramento de bancos de capacitor, o curso de termografia em instalações elétricas, e aí vem o curso de estudo de proteção e ainda ganha o curso de manutenção de gerador. 5 serviços fantásticos. E nesse curso de estudo de proteção e parametrização de relés, a gente ensina a fazer o estudo de proteção de modo convencional. Nesse caso, não tem geração distribuída, a gente não aborda isso no curso, mas a gente aborda as principais funções 50, 51, 27, 59, que são as funções tradicionais das principais concessionárias. A gente ensina a fazer o projeto para você tramitar na concessionária, e além disso, a gente ensina a parametrizar os principais relés do mercado, como Pextron, Cepan, VAMP, e futuramente a gente vai colocar outros relés para ir incrementando. Então, nesse treinamento a gente aborda. E aí a gente está com uma proposta muito boa, tá? Para vocês que estão chegando e não viram, né? Ou para quem está aqui e já viu falar, essas são as propostas do nosso combo, que vai até amanhã, tá? Curso de manutenção de subestação, estudo de proteção, que é esse que eu falei para você, mais termografia. Nós vamos ter também projeto de banco de capacitor e a manutenção de geradores. Esses 5 treinamentos, pessoal, vai sair, ó, e cada treinamento é específico, tá? São 5 treinamentos que nós temos que nós unimos em um único combo. E esses 5 treinamentos estão saindo até amanhã, depois de amanhã vai ficar mais caro, tá? Até amanhã eles estão saindo por 12 vezes de R$ 97,14 ou R$ 997 à vista. Os treinamentos, se somassem, cada treinamento com valor individual deles daria mais de R$ 5.000 de treinamento. Então, a gente está dando R$ 4.300 de desconto e parcelando esse valor em 12 vezes de R$ 97. Então, você, além de aprender a fazer estudo de proteção e parametrizar relés, você vai aprender também a fazer manutenção em subestações até 34 kV, que é o que a gente ensina, vai aprender a fazer o estudo de proteção em si. Isso aqui é a ementa resumida dos treinamentos. Vai aprender a fazer um projeto e uma manutenção no banco de capacitor, até com a presença de harmônicos, a gente ensina aqui. Vai aprender a fazer uma termografia em instalações elétricas, além de ganhar como bônus um treinamento de manutenção de gerador, tá? Então, essa oferta é até amanhã. Depois de amanhã a gente vai encerrar esse combo e vai aumentar esse valor, tá? Não vai ser mais esse valor na próxima vez que a gente abrir, provavelmente daqui a 2, 3 meses, não vai ser mais esse valor, pessoal, vai ser mais caro. A gente vai aumentar, porque tá muito barato esse combo. Aí você vai comprar e eles estão com o acesso vitalício. Você tem acesso à plataforma de modo vitalício. Enquanto a plataforma existir, você vai ter acesso. E o suporte por 3 anos. E cada curso vai te dar direito a um certificado. Está aqui o certificado. Mas o melhor certificado, pessoal, não é esse que você vai imprimir. O melhor certificado é a RT, são os orçamentos fechados, é o dinheiro entrando ali na sua empresa, ou você sendo valorizado aí na empresa que você trabalha. Então, o nosso certificado é o resultado do trabalho que a gente aplica. Então, essas são as possibilidades nesse combo que está fantástico, tá? Então, para quem está desconhecendo, basta mandar mensagem no nosso Instagram, Elétrica Academy, ou clicar no link que deve estar aqui abaixo, ou na descrição, no chat, para falar com os nossos consultores para ele te dar essa informação, tá? Para você, Regiane, que está procurando treinamentos, tá aí, ó. Possibilidade dessa, galera, vai aumentar. Depois vocês não vão ficar reclamando, porque vai aumentar.
Deixa eu ver aqui uma outra. Ó, o Alex colocando aqui, ó, nesse final de semana passado fizemos um comissionamento geral de uma subestação. As medições dos relés, testes de disjuntores dentro dos padrões. E no dia seguinte, né, todos os disjuntores de média tensão travou devido à oscilação de tensão. Isso é normal? Esse foi o primeiro caso que eu peguei. Ó, o que acontece, pessoal, é que depende da proteção que você tem, tá? Isso vai depender do disjuntor e da proteção. Em alguns disjuntores de média tensão, eles vão ter uma bobina de tensão, tá? Ou uma bobina de mínima, ou seja, além da bobina de abertura, da bobina de fechamento, ele tem um sensor que verifica a tensão. E se essa tensão estiver abaixo do limite ali setado na bobina, o disjuntor ele não vai fechar, tá? Então isso daí é uma forma de segurança a mais. Não está relacionado ao relé. Alguns disjuntores, principalmente disjuntores a vácuos mais modernos, têm essa bobina de mínima, ou bobina de tensão, que ele verifica a subtensão. Se caso cair a tensão da rede, o disjuntor abre instantaneamente. Então, isso é uma forma de dar mais segurança. E aí você tem que manualmente fazer o rearme do disjuntor. Tá? Dá para fazer isso automático? Depende da proteção que foi estabelecida pela concessionária. Mas isso pode ser feito via relé ou internamente no disjuntor. Eu vou até mostrar uma imagem, talvez seja isso, tá? Eu não sei dizer. Mas se oscilou a tensão, ela ficou abaixo do limite mínimo do disjuntor, da bobina que tem dentro do disjuntor, ele abre, tá? Ou ele abre ou ele trava. Aí você precisa resetar o disjuntor ou restabelecer a tensão para que ele seja feito todo o rearme dele. Então isso acontece em alguns disjuntores. A gente teve um problema como esse em que essa bobina falhou. Deixa eu tentar localizar aqui uma imagem para vocês verificarem como que também tem essa possibilidade, tá? Isso daí não é uma questão do relé, é uma questão do disjuntor. E alguns disjuntores específicos vão ter esse tipo de bobina e vão ter esse trabalho que pode até dificultar a nosso problema. Tá aqui, achei. Tá aqui, galera. Aqui a gente está fazendo justamente esse procedimento. Temos um disjuntor, tá? Um disjuntor WL, se eu não me engano, é um disjuntor a vácuo, e ele tem justamente essa bobina de mínima, se eu vou conseguir achar. Aqui, dentro do disjuntor, nós vamos ter esses sensores, talvez seja esse, tá? Isso vai depender da marca do disjuntor, mas ele vai ter um sensor, uma placa que vai verificar a tensão. Então, além de ter a bobina de abertura, a bobina de fechamento, ele vai ter essa placa que vai verificar a subtensão e ele vai dar trip no disjuntor ou bloquear o disjuntor quando ele tiver com uma tensão abaixo. Então, você ou desabilita essa placa ou então você tem que restabelecer a tensão adequada para que fique funcionando adequadamente. Então, aqui a gente está fazendo uma manutenção nessa bobina de abertura, né? Bobina, desculpa, de subtensão. Então, nesses disjuntores, principalmente em cabines compactas ou blindadas como essa, você vai ter esse procedimento. Então, tá aí, a gente já passou por isso, tá? Nada é tão novidade para a gente, mas pode ser essa preocupação. Nesse tipo de cubículos, onde tem um disjuntor aqui, talvez tenha também dentro do disjuntor esses sensores internos que vão fazer. Inclusive, aqui nós temos a verificação de tensão, tá? No próprio painel, ele mostra esse indicador de tensão para ver se tem tensão nas 3 fases do barramento de média, bem aqui no cantinho. E aí pode ter no próprio disjuntor essa bobina de mínima tensão ou subtensão. Então pode ser esse caso e é bom verificar. Beleza? Deixa eu ver aqui outra possibilidade. Vê lá o manual do disjuntor que você vai analisar. Deixa eu ver aqui uma outra dúvida. Hobbs colocou, Pablo, saindo um pouco do foco do treinamento, como faço para saber informações do curso de SPDA Aterramento? Hobbs, manda mensagem lá no Instagram, @eng.pabloguimarães. Nós temos 2 Instagrams. Nós temos o Instagram do Electric Academy, só pesquisar, Electric Academy, você vai ver, e o Instagram do Pablo Guimarães, que é o meu Instagram. No Instagram do Pablo Guimarães eu só falo de SPDA, e no Instagram aqui do Electric Academy a gente só fala de manutenções, subestações, termografia. A gente separou para não ficar confuso. Inclusive amanhã a gente vai começar a fazer lives
no YouTube do Pablo. Nós temos 2 YouTube também. O YouTube Electric Academy, que é só sobre serviços de subestações, geradores, bancos de capacitores, etc. E tem o YouTube do Pablo Guimarães, SPDA Aterramento, que a gente só fala de SPDA Aterramento. Então pergunta lá, que a minha equipe vai te passar as informações. A gente vai ter até um evento agora que vai ser Maratona Especialista em SPDA, que vai ocorrer do dia 4 a dia 8 de julho. Daqui a 2 semanas, a gente está correndo. Então já entra lá no Instagram, já se inscreve, fala com alguém no direct que você vai ter informações. Enge.pablo Guimarães, a gente dá informações sobre SPDA, sobre outros treinamentos, Elétrica Academy. Show. Tá aí. Beleza. Show de bola. Bobina de mínima. É isso mesmo, viu, galera? Tem que verificar. Isso aqui a gente descobriu em serviço, tá? Por isso que é bom a gente bater papo, porque a gente achava que nesse serviço o problema era o relé. Aí eu entrei, fiz toda a análise do relé, verifiquei, aqui era um relé, um Cepan S40, S40 muito bom, e eu fiz toda a análise, estava tudo certo, estava desabilitado a subtensão nele. Só que estava habilitado a subtensão aqui na bobina de mínima do disjuntor. Então era o disjuntor que, ao identificar subtensão, ele desliga, e aí tem que ligar manualmente. O que acontece? Depende do padrão da concessionária. Tem concessionária que exige isso, que exige que, ao cair a tensão, subtensão, ou falhou a rede, o restabelecimento da tensão na subestação seja manual. Então, geralmente, ali, CPFL, CEMIG, elas vão exigir desse jeito, tá? Não só no curto-circuito, na sobrecarga, mas também na subtensão. Então, tem que ser manual, tá? Tem que ser manual. Isso acontece também na 69. Quando a 69 kV cai, o restabelecimento dela é manual, não é automático. Pelo menos aqui é o que a concessionária exige. Mas em algumas concessionárias, elas não exigem a proteção de sub e sobretensão. Então não precisa dessa preocupação com tensão. E aí o disjuntor não precisa desligar ou bloquear ou abrir com uma subtensão. Então tem que tomar cuidado só com isso. E às vezes isso dá problema no religamento, viu? Dá problema na hora de religar o disjuntor, porque ele está identificando que está em subtensão. Vamos seguir aqui para a gente finalizar, pessoal, rapidamente. Através dele, deu uma outra diretriz na minha vida. Eu consegui, através dos cursos, do ensinamento, da forma altruísta que ele faz, fechar um contrato. Através dele, deu uma outra diretriz na minha vida. Eu consegui, através dos cursos, do ensinamento, da forma altruísta que ele faz, fechar um contrato de 39 mil e outro contrato de 14 mil na área de SPDA. Já comprei, inclusive, meu termômetro da Megabras, um excelente termômetro, 4 hastes. E assim vou indo, graças às instruções, ao ensinamento. Obrigado, Pablo. Acreditem, pois o sucesso é certo. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Eu tô aqui cuidando da minha garganta tá muito, muito quebrada. E antes da gente seguir aqui, antes da gente continuar, eu queria falar com você o seguinte: imagina você tendo a possibilidade de fazer serviços como esse. Presta atenção aqui, olha só. Imagina agora você tendo a possibilidade de não só trabalhar com serviços de subestação, mas também se aprofundar em vários detalhes. Você pode também, além da subestação, imagina você fazer serviços relacionados à parte de geradores, onde você vai fazer um processo aqui, ó. Eu tenho exemplos ligados à manutenção de geradores, que é um modelo de relatório que eu entrego para os alunos, e aqui a gente já mostra para você só trocar a sua logo, colocar o seu nome e, claro, mudar as fotos, né, para você apresentar isso da melhor maneira possível. Um procedimento correto, detalhado, de uma manutenção preventiva em um gerador. É um serviço que você vai colocar no bolso ali de 2 a 4 mil reais, dependendo do tamanho do gerador, dependendo da quantidade e da especificidade dele. Imagina agora você também trabalhar com a parte de termografia, fazendo inspeções termográficas de alto nível. Galera, coloca aí, ó. Vocês já viram um relatório como esse? É comum você ver um relatório detalhado como esse de termografia. Isso aqui não é feito pelo programa, não. Eu faço relatório, eu uso o programa para fazer análise, mas aqui depois a gente faz uma verificação e passa isso
para o cliente. No momento que ele vê isso, ele vê qualidade de serviço. E a qualidade de serviço reflete em um valor que você cobra mais. Às vezes você não consegue ganhar mais porque você não está entregando um serviço de qualidade. Você acha que é qualidade, mas a qualidade precisa ser verificada e palpável. O que é palpável em um serviço é o relatório que você deixa, é o material que você deixa depois de sair daquele serviço. Imagina você também entrar e fazer serviços mais avançados, tá? Com relação agora à parte de manutenção em si, olha aqui. Isso aqui é um serviço, tá? Um relatório simplificado, mais detalhados, mostrando os processos de manutenção, usando os testes. Ah, Pablo, eu quero aprender, eu vou aprender a usar esses equipamentos, a fazer esses testes. Sim, a gente ensina, porque isso a gente faz e vive todos os dias, e você vai aprender a fazer os testes da maneira correta, apresentar relatórios, montar análises detalhadas. Imagina você ter a possibilidade de montar orçamentos mais completos como esse, em que você vai colocar o detalhamento, a descrição do teu serviço corretamente. Em vez de você colocar só o valor, você descreve o que será feito, analisa para que gere maior valor, para que a percepção do teu cliente seja maior. Às vezes o problema está em como você apresenta o seu serviço. Imagina você ter acesso a materiais que vão te ajudar a orçar o serviço, que vão te ajudar a montar um banco de capacitor, né, a dimensionar. Isso aqui é uma planilha nossa, são ferramentas que a gente disponibiliza para os alunos que vão ajudar os alunos a fazer cálculos avançados, inclusive fazendo análise até da relação do sistema fotovoltaico com o fator de potência baixo, para você fazer um estudo, uma pré-análise e entender o que está acontecendo e depois poder apresentar projetos de bancos de capacitores adequados, que vão desde a parte de análise, verificação, dimensionamento e chega na parte de projeto que você vai entregar para o teu cliente. Então imagina tudo isso. Imagina você ter a possibilidade de receber materiais que vão acelerar. Isso tudo, galera, eu desenvolvi ao longo de anos trabalhando. Isso aqui não foi de um dia para a noite. Mas o que eu posso dizer é que tudo isso vai te ajudar a crescer. E além disso, você vai ter materiais, aulas teóricas, roteiros que vão te ajudar a fazer a manutenção de subestação, que vão te ajudar a fazer uma parametrização de relés, estudos de proteção, que vão te ajudar a fazer um dimensionamento de um banco de capacitor, a testar, a verificar se o banco está adequado, a fazer uma análise de qualidade de energia, que vão te ajudar a fazer todo o procedimento de termografia adequada, porque poucos profissionais sabem fazer uma termografia da forma adequada, vão te ensinar a fazer todos os processos em um banco de capacitor, desde testes até, por exemplo, a troca de filtro, tudo detalhado. E tudo isso vai estar dentro do nosso combo de manutenção industrial. Nós abrimos hoje as inscrições, tá? Nós abrimos as inscrições para o nosso combo, onde você vai ter acesso a todo esse material, onde você vai poder ter todo esse material, todo esse conhecimento e o suporte para você poder crescer cada vez mais. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, que realmente quer entrar no ramo da manutenção industrial. Você percebeu que o que a gente tem a oferecer é muita coisa. Nós temos muito material que você pode usar, material que você pode aplicar e que vai ajudar você a crescer absurdamente. Mas tem uma coisa muito interessante. Você tendo acesso ao nosso combo de especialista em manutenção industrial, que é um combo que une 5 dos meus melhores treinamentos práticos, que são esses treinamentos. Treinamento de manutenção de subestação, estudo de proteção e parametrização de relés, termografia aplicada em instalações elétricas, bancos de capacitor e manutenção de geradores. Você está levando 5 treinamentos específicos que vão gerar cada um serviços de alto nível em um combo em que você vai ter um arsenal. É como se você estivesse fazendo 5 especializações, 5 treinamentos de alto nível em um único combo. Você vai receber tudo isso. E como que funciona? O acesso é vitalício, você vai ter suporte técnico na plataforma por 3 anos. Durante 3 anos, qualquer dúvida que você tiver técnica no serviço, você pode falar na plataforma, você pode se comunicar por e-mail, que a gente vai te dar esse suporte, né? Vamos te dar essa orientação. Você vai ter acesso a materiais de apoio, todos esses materiais que eu estou mostrando, você vai receber em cada treinamento específico, e tudo com
práticas de serviços nossos, de serviços que a gente está fazendo em campo. Não é só teoria, não. É prática pura, mostrando em campo o que você vai fazer, e é ali que você vai aprender muito. Muita gente pergunta, Pablo, não, mas um curso online não é igual a um curso presencial. Não, galera, o curso online não é igual a um curso presencial. Um curso online ele é melhor que um curso presencial, porque no curso presencial eu não consigo te ensinar tudo. Eu sei disso porque eu já dei muito curso presencial. Eu tenho 2, 3 dias para dar muito conhecimento e às vezes não é possível. E aí se perde, aprendeu e foi aquilo. Em um curso online, eu posso deixar ali muito material e você vai conseguir assistir com calma, revisar a aula, pular uma aula que você já sabe, ou seja, você cria seu próprio procedimento de aprendizado, mas ali tem um passo a passo. Então o curso online, bem feito como é o nosso, é muito melhor do que um curso presencial. Ah, mas eu não vou estar pegando no equipamento. Você necessariamente não precisa pegar no equipamento para aprender. Com o vídeo, você só vai replicar isso quando você tiver o equipamento em mãos. Porque o equipamento é a parte mais fácil de um serviço. Usar o equipamento é muito fácil. O mais difícil é analisar, diagnosticar, interpretar resultados. E isso você vai ter uma noção muito melhor aqui no nosso curso online, nesses cursos dentro desse combo. Então você vai receber todo esse material. E o que tem em cada curso? Eu já mostrei, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais. Você vai receber 5 treinamentos nesse combo. O primeiro treinamento já vai ser, os 5 vão ser liberados para você ao mesmo tempo. E você vai ter o primeiro treinamento, que é o curso de manutenção de subestação, de até 34,5 kV, que ele originalmente é 997, somente o valor dele. E aí você vai ter aulas teóricas e aulas práticas e estudos de casos específicos. E tudo que você precisar vai estar ali, material. E o que você tiver ainda dúvida, você pode tirar dúvidas no suporte, na plataforma, ou por e-mail que nós vamos lhe orientar, nós vamos te responder. Você também vai receber o treinamento de estudos de proteção e parametrização de relés, que é um outro treinamento extremamente avançado que vai te ajudar a traçar uma curva de proteção que você pode dar entrada na concessionária para as funções 50, 51, por exemplo, e também a parametrizar relés Spectrum, VAMP e CPAM, que são os relés mais comuns do mercado, e só aqui você já vai estar à frente de muita gente. Outro treinamento que você vai receber, o de projeto e manutenção de bancos de capacitor, que eu vou te ensinar a interpretar dados. Em vez de você ficar naquele achismo do triângulo de potência, que é algo muito simples, você vai conseguir interpretar dados corretos através de memória de massa, através de análise de analisadores, e com isso você vai dimensionar um banco da maneira correta. Porque o que mais acontece é o cara dimensionar um banco e quando instala ele não funciona. Porque o cara não dimensionou corretamente, gastou um dinheirão, queimou teu nome, você nunca mais vai pegar nenhum serviço naquele cliente, porque você não sabe o processo correto. A gente vai te ensinar a fazer essa análise. E também, além de fazer essa análise, você vai aprender nesse treinamento a fazer um diagnóstico de um banco existente. Você chega no cliente e tem um banco lá instalado, tá lá paradão. Será que ele funciona ou não? Você tem que diagnosticar, fazer análises. E às vezes não é tão simples você analisar, porque pode ser um problema no controlador, pode ser um problema no contator, nas células. Você tem que fazer uma análise correta. E aí você vai conseguir usar aquele banco para corrigir a carga que já está com o fator de potência baixo. Reaproveitar. Você gera benefício para o teu cliente e fecha mais serviços. E se você acha que é pouco, eu ainda vou te ensinar a dimensionar um banco de capacitor dessintonizado, alto nível. São menos de 50 pessoas no Brasil sabem fazer isso. Agora muita gente já sabe, porque já passou por aqui e aprendeu, que é dimensionar um banco de capacitor com um filtro ali interno, com um indutor, para proteger o banco dos harmônicos. Porque aí você coloca um banco numa indústria e aquele banco ele entra em ressonância com os harmônicos que existem e o banco explode, o banco não corrige, o banco piora o fator de potência, porque muita gente faz o basicão. E o basicão, galera, ele não te leva no futuro, ele não faz você crescer. Então, nesse treinamento específico, nós vamos falar tudo isso e te entregar esses materiais, te dar o suporte para isso. Vai receber também o treinamento 4, que é sobre termografia aplicada em instalações elétricas. Vou te ensinar o passo a passo de uma termografia, galera. Termografia não é tirar foto, não é comprar câmera, não, galera. A termografia precisa ser detalhada, porque a termografia é uma análise que tem que ser correta. Se você não sabe fazer uma análise correta, se você não sabe, por exemplo,
especificar uma emissividade correta, eliminar fatores ali de reflexão. Você nunca usou um filtro de Lambert, você nunca fez uma análise, por exemplo, de uma cavidade de uma conexão. Se você não conhece esses conceitos, você não sabe fazer uma termografia correta, ou você não está adequado. Então é isso que eu quero te preparar, para que você tenha alto nível com prática em campo, com materiais de alto nível, para você só entregar e gerar o efeito uau para o teu cliente. Nossa, olha só, olha que serviço adequado, olha que material bom que o cara está me entregando. E como um bônus principal, nós vamos também entregar o treinamento aqui de manutenção e parametrização de geradores. Esse, pessoal, é um dos treinamentos mais completos que tem, em que eu te ensino a teoria, que a teoria é muito importante, a galera acha que só prática. Pessoal, quem só faz prática não consegue fazer análises avançadas. As principais análises estão baseadas em teoria, porque a teoria é que te dá o fundamento para você montar um relatório adequado. Então, eu te dou a teoria, eu te dou a prática, te ensino a fazer todo o processo de sistema de preventiva em um gerador, e além disso, além dos testes elétricos, das manutenções mecânicas, você vai aprender a parametrizar USCAs, controladores geradores da KVA, da DPCIA, que são os principais do mercado. E só aqui você já está entrando no mercado de alto nível. E aí eu te pergunto, será que vale a pena tudo isso? Será que se você tivesse todo esse arsenal, isso iria surtir efeito na sua carreira, na sua empresa? Se você diz que não, é porque realmente você não entendeu a jogada do mercado. O mercado não quer e não precisa de profissionais que ficam ali no básico, porque agora está todo mundo correndo atrás. Um cara que ganhava muito bem anos atrás foi demitido e agora está no mercado e tem muito conhecimento. E você está competindo cada vez mais com profissionais mais qualificados. Então, se você não buscar ser melhor do que você é e melhor do que o seu concorrente, você vai ficar para trás. Eu falo isso porque no momento que eu entendi esse processo, eu passei a realizar serviços de alto nível. E todos esses serviços eu faço para os meus clientes. E um cliente, às vezes, me dá 5, 4 serviços desses, porque a gente consegue fechar isso. Isso tudo só depende do conhecimento e da estratégia. Porque se eu tenho conhecimento, tenho ferramentas, sei como fazer, eu faço rápido e consigo ir para o próximo. Imagina você ter acesso a tudo isso. E é isso que eu quero falar com você agora. Nós temos essa possibilidade, nós estamos abrindo essa oportunidade, tá? Estou dando a minha garantia máxima. Você tem 7 dias de garantia, mas além de 7 dias, eu estou dando mais 90 dias. Ou seja, se em 90 dias você aplicar todos os conceitos, mostrar para a gente que está fazendo tudo certinho, mostrar para a gente que está assistindo, que está indo atrás, e não conseguir fechar nada, não conseguir ter nenhum resultado, você vai levantar a mão, a gente vai te ajudar. E mesmo assim, se em 90 dias você não conseguir ter nenhum resultado, você pode falar com a minha equipe e eu vou te reembolsar o valor do combo mais R$500. Por que eu faço isso? Para que você não tenha, não fique na dúvida, ou ache que você vai ser enganado, esse material não é bom. Não, galera, eu confio no que eu ensino. Eu confio no meu material porque não é que seja bom, é porque ele dá resultados. Nós temos vários alunos com resultados. E é por isso que eu dou essa garantia a mais, que eu tiro do meu bolso e nunca aconteceu. Porque sempre que o aluno precisa de ajuda, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para elevar o nível e direcionar para que ele possa recuperar o valor. Então essa é a garantia estendida que somente eu dou aqui. Eu sou um dos poucos que falam isso no mercado, porque eu garanto, eu tenho certeza que a minha metodologia dá o resultado, mas depende de você. Pablo, eu adquiri, mas eu tô paradão, não faço nada. Aí não tem jeito, não tem como eu te ajudar se você não se ajuda. Agora, se você tá ali correndo atrás e vai entrar em contato com a gente pedindo ajuda, a gente vai te orientar. E se não tiver, se você não fechar nenhum serviço, nós vamos te dar. Em 90 dias eu dou tranquilamente, galera. Não tem problema, porque eu compro a minha palavra. E além disso, fora tudo isso, nós temos que dizer que as vagas são limitadas. Apenas 60 vagas que você vai ter para entrar. E qual é o valor desse combo, papo? Se você fosse somar os 5 treinamentos que eu estou disponibilizando aqui, se você fosse somar tudo isso, nós teríamos aqui um valor... Só um momento aqui, rapidinho. Voltou? Agora. Se você fosse somar os 5 treinamentos, você teria que desembolsar R$5.315. Esse é o valor original de cada treinamento. E teve vários alunos que já pagaram isso e não se arrependem.
porque o que eles ganharam em serviço ao longo dos anos já ultrapassou muito isso. Mas eu estou adiantando aqui a nossa Black Friday para você ter a possibilidade de entrar nesse treinamento, de pegar os 5 treinamentos desse combo, não por 5 mil. Eu vou te dar aqui R$4.118 de desconto e você vai ter todo o método, todo o material, todo o suporte por 12 vezes de R$116,02 ou R$1.197 à vista. E esse valor, galera, vai aumentar. A gente já aumentou e vai continuar aumentando, porque eu tô dando R$4.000 de desconto. É um dinheiro que não está entrando na minha empresa. E por que eu faço isso? Para que você possa, com todos esses treinamentos, ganhar muito mais. Você que está do outro lado, você vai ter o maior reconhecimento, você vai ter o maior retorno, porque você vai investir esse valor que você pode parcelar no cartão e vai retornar em serviços muito mais. O primeiro serviço que você fechar nessa área já vai pagar o valor investido no treinamento. E ao longo de 3 anos, você vai ter suporte técnico. Ou seja, eu não vou te entregar um monte de conteúdo e te deixar lá sozinho, não. Você manda lá na plataforma, você manda por e-mail, a gente vai te responder. Tem um período ali para a gente responder, a gente responde, tá? É sempre em horário comercial, para poder você não ficar na mão e você crescer. Por 3 anos você vai ter acesso a esse suporte técnico. Tem gente aí que dá 6 meses, tem gente que dá 1 mês. Eu estou dando 3 anos em 5 treinamentos dentro desse combo. Então só depende de você. Se você acha que não vai ter dúvidas, você está errado, porque na hora que você entrar no mercado, vai ter uma dúvida de quanto orçar, uma dúvida XYZ, e nesse momento a gente vai estar ali para te apoiar dentro dos nossos mecanismos de suporte, que são o que a gente explica em cada aula aqui desse combo. Show, galera? Entendido? E tem mais uma coisa, tá? Para quem entrar hoje, além de todo esse material, você vai ganhar também o mega bônus. Você vai poder escolher dentro desses 6 treinamentos qual que você quer. Não vai pagar mais por isso, não. Ah, Pablo, eu entrei de manhã. Não tem problema. Fala com a equipe qual é o treinamento que você quer que ela vai liberar para você. Você que entrou hoje. Você que entrar ainda hoje, além de você ter todo esse material, você ainda vai poder escolher um desses 6 treinamentos. Então isso aqui é para incentivar vocês. Você já vai, cada treinamento aqui, o mais barato aqui é R$200. Você já vai ainda economizar isso, ainda tem mais outro treinamento que pode te ajudar dentro desses 6 treinamentos que estão aqui. Mais o que você já está ganhando no combo. Mais um bônus só para quem entrar ainda hoje. Então fala com a equipe, manda uma mensagem, entre em contato com a equipe, tá? O link está aqui abaixo na descrição, o link está aqui no chat. Entre em contato, galera, porque todo esse desconto, toda essa condição vai encerrar. Nós vamos finalizar como a gente sempre faz, mas eu quero muito que você esteja dentro dessa turma, que você tenha acesso a todo esse material. Então fala com a nossa equipe, o link deve estar no chat, o link de contato da equipe está na descrição do vídeo. Fala com eles, já escolhe ali o teu treinamento a mais. Eu estou prometendo, mas é até hoje. Amanhã talvez não tenha mais isso, mas eu quero que você entre nesse mercado. Eu quero que você desfrute desse material. Eu quero que você seja um especialista em manutenção industrial. Show! Entendido aqui? Esse é o meu recado, tá? Quem quiser, só entrar em contato e aproveitar. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas para a gente ir finalizando.